Olá, mamães! Olá, meninas! Olá, queridas profissionais! Estamos aqui para mais um episódio do nosso super querido, amado Mundo das Babás. Estou eu hoje com uma novidade para vocês. É Débora! Olá, Pois é, vocês Débora! não me conhecem, né? Tudo bom, gente? Tudo É bom, Bia? brincadeira, né, gente? Brincadeira, já estamos aqui. Olha, quantos episódios a gente já fez junto? 40 e algumas coisas. 40 e algumas coisas, gente. E Isso. nesses 40 e alguns episódios, tem muita gente boa que a gente tem trazido, né, Bia? E hoje não é mais Isso. diferente. Então você já pode apresentar a nossa convidada, porque eu tô Vamos. louca para Vamos falar. organizar essa nossa apresentação? Eu acho que a gente pode organizar e já pode começar, porque ela vai ajudar a gente a se organizar, a organizar as coisas. Deixar tudo organizado aqui, gente. Então vamos organizar esse episódio aqui hoje. A gente vai falar com a Kalinka Carvalho, depois você me corrige se eu falei errado. O nosso tema de hoje é organização e produtividade. Ela é mentora, palestrante. Essa mulher não coube tudo aqui, viu, gente? Ela é consultora na área de organização e produtividade e tá lá no Instagram muito ativa, viu? Ela sempre dá dicas lá, que é Kalinka Carvalho. Tudo bom, Kalinka? Tudo bem, meninas? É um prazer estar aqui com vocês, né? Bom. E vamos colocar a vida em ordem, porque todo mundo precisa de organização nessa vida, É né? isso que eu ia te perguntar, assim, antes de eu te perguntar, muito obrigada pela presença, Kalinka, mas quando a gente fala de organização, muitas das profissionais, a gente atua muito com babás, com enfermeiras, elas relatam para mim que tem uma dificuldade imensa de organizarem a própria vida. Porque a base do nosso trabalho com elas é primeiro organiza a sua vida, depois você começa a organizar aonde você trabalha. Mas o que seria essa organização que você fala muito aí pra gente? Inclusive tem dois livros sobre o tema. Conta pra gente, Kalinka. Então, você falou tudo. Tá. Quando a gente fala em organização e a gente vindo de uma pós-pandemia, a organização tomou evidência para todo mundo, né? O que se a gente achava antes que era, ela é organizada, não. É uma necessidade de todo mundo. Todo mundo precisa ter esse senso de organização. E você falou muito bem, a gente primeiro precisa nos organizar para a gente organizar o nosso espaço e organizar o nosso trabalho. Eu, na minha vertente, eu sigo isso, né? Eu falo de organização do tempo, que tem a ver com a produtividade, organização do nosso espaço físico, que é onde a gente vai estar trabalhando, estudando, morando, e depois os nossos processos de trabalho para que a gente possa ter essa prosperidade, trazer tudo isso para o nosso bem-estar. Então, organização é para todo mundo pode se organizar, mas cada um tem uma forma para encontrar. E eu, estudando a respeito disso, é que me trouxe essa. Se eu conhecer a pessoa, e a gente fala aí de autoconhecimento, que é um tema que sempre recorrente em outros podcasts que eu já assisti aqui com vocês, o autoconhecimento é necessário. Porque se eu não sei como é que eu sou, como é que eu vou saber como é que é a forma correta de eu me organizar? Será que eu sou mais analógica? Será que eu sou mais digital? Isso são coisas que fazem parte dos meus estudos hoje em relação à organização. Não adianta eu falar, se organiza. Se eu não souber como você vai manter, que é o mais importante, você não vai conseguir. Ótimo. Não, é Essa perfeito. era uma até das perguntas, né? Porque eu acredito que a dificuldade maior, primeiro seria organizar, mas depois manter, né? E por isso que você fala muito da forma, que eu acho que é importante, porque pode ser que para uma pessoa sirva daquela forma Sim. e pode ser que para outra não. Eu vejo muita gente falando que essa é a minha bagunça organizada, né? Nossa, desculpa de bagunceiros, tem um monte. Desculpa de bagunça. São as desculpas dos bagunceiros. Pois E é. assim, quando eu comecei a trabalhar na casa dos clientes como personal organizer, me abriu muito a cabeça, porque o que funciona na minha casa, muitas vezes não funcionava para o cliente. Tá. E aí, a gente começa a tentar entender as pessoas, né? E aí, eu comecei a mergulhar fundo em várias áreas de conhecimento para eu tentar reconhecer aquela pessoa. Olha, essa pessoa ela é mais, né, introspectiva, então a forma como eu tenho que abordar ela, as formas como ela se organiza, ela se entende melhor através de processos, essa aqui é mais visual, eu tenho que fazer mais esquemas, e tudo isso ajuda, inclusive no trabalho de uma babá, né? Quando ela entende a família, ela consegue oferecer um serviço de excelência incomparável. Perfeito. Porque ela sabe como a família funciona, o que eu posso fazer para trazer esses benefícios. Então, isso é muito importante. A identificação disso faz toda a diferença. Faz a diferença. E quando você fala da desculpa do bagunceiro, de arrumar as coisas da sua forma, óbvio que tem sim a personalidade, o perfil da pessoa para arrumar da forma dele, sim. Arrumar. Aí o bagunceiro fala, mas eu arrumo da minha forma bagunçada. Não Eu é me isso. encontro na minha bagunça, Eu me encontro não é? na minha bagunça. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma base de organização que é comum a todos, Kalinka. Sim. Porque eu entendo que cada um tem um perfil, mas, ao mesmo tempo, numa casa, com criança, falar que os brinquedos estão organizados no chão da sala.
para mim não é uma organização. Tem um Perfeito. senso comum de organização. Existe. E quando a gente fala disso, eu vim do mercado empresarial, trabalhei muito tempo no mercado empresarial e eu trago esse conceito hoje para casa. A casa é como se fosse uma empresa mesmo, que tem as pessoas que são únicas, indivíduos que precisam ali fazer, mas a gente, como eu, mãe ali, eu administro tudo, né? O que vai ser servido, como é que tá saindo a limpeza. Então, se eu não souber o que fazer, as pessoas ali vão fazer cada um do seu jeito. A gente vê muita gente hoje morando junto que não dá certo. A pandemia trouxe isso muito. As pessoas não conviviam muito tempo junto. Passaram a conviver, começaram a haver brigas. Elas não conseguiam se manter por falta de quê? Processo, organização. Quando a gente fala do coletivo, e aí uma babá numa casa, ela está lidando não só com a criança, que ela cuida, mas com os pais, que são os patrões, os outros funcionários da casa que vão fornecer. É um convívio coletivo. E a gente não pode pensar em organização só a minha organização. Quando eu vou organizar a casa de uma pessoa, eu estou organizando para o pai, para a mãe, para o filho, inclusive para a diarista, que mantém o dia a dia. Ela que vai estar lá todos os dias. Se eu colocar algo muito difícil, ela não vai encontrar e a casa não vai fluir. Então, o que eu preciso entender? Como é que é o processo desse núcleo, né? Seja uma empresa, seja uma casa, seja ali um espaço nas viagens, né? Quando a babá vai para uma viagem, ela tem que entender o conceito todo para poder saber ali onde ela vai colocar a organização. E assim, eu brinco com as pessoas, porque todo mundo fala assim, organização é chato. Ai, eu não quero me organizar, eu não quero rotina é chato. A palavra rotina, ela nada mais é do que um mapeamento do que deve ser feito. E às vezes a gente sai fora do normal, né? Eu tô no GPS, saio numa rua e eu volto para isso. Então, se a gente levar esse conceito da rotina, que a gente, as babás desde criança, colocam nas crianças para estimular a previsibilidade, né? Que é essa palavrinha-chave, eu levo para todos os meus clientes. Previsibilidade. Isso nos deixa menos ansiosos, mais tranquilos. E isso faz a gente ter menos estresse. E mais eficiência. Com certeza, porque não tenha dúvida. Uma criança, quando sai de casa para ir para escola e sabe exatamente onde está o tênis dela, eu passo isso em casa. Eu tenho um filho que todo dia antes de ir para escola, ele perde a chuteira dele. Quanto tempo leva para ele chegar na escola? Ele vai chegar atrasado perante os outros irmãos. Então, realmente, quando você consegue ter uma rotina, uma organização, o seu nível de produtividade durante o dia é muito maior. Aumenta e diminui os níveis de estresse. A gente vive num mundo de correria, que tá todo mundo correndo. E nós mesmos ensinamos os nossos filhos que eles devem correr, porque a gente, né... Ai, apressa aí. Às vezes ele tá comendo na forma dele, mas a gente já tá mais acelerado. Sim. O mundo tá mais acelerado e a gente tem que começar a falar para o mundo desacelerar. Sim. Porque isso elevou os níveis de estresse, de nervoso, de pessoas que não estão conseguindo produzir por causa disso. E engraçado que eu comecei a estudar, por exemplo, organizar espaços infantis, brinquedotecas, porque os adultos que eu fui atender não conseguiam manter a organização. E aí, estudando mais a respeito sobre como foi a infância dessa criança, olha como as babás têm aí um papel importante no futuro dessas crianças. Eles, vai arrumar seu quarto, era um castigo, não é? A gente teve a nossa infância falando, vai arrumar seu quarto, era um castigo. E não é para ser um castigo. É para ser algo que seja divertido, prazeroso, que faça parte de uma rotina tranquila. Sim. Eu tenho uma filha hoje, de 6 anos, ela é virginiana, né? Então, ela vai arrumar o quarto dela, com certeza. Então, e quando eu coloco uma coisa fora do lugar que a gente estipulou ali no quartinho dela, mamãe, tá errado. E aí eu respiro fundo, né? Porque eu falei, eu tô criando ali uma pessoa que realmente tem esse conceito, né? De que como a organização é importante, facilita. E a gente, muitos pais, muitas babás, às vezes, deixam essa parte do estimular a organização por medo, ai, será que eu devo? Não. As babás fazem parte desse processo. Elas estão muito mais tempo. Elas estão ali acompanhando o desenvolvimento da criança, né? Então, muitas vezes, dá esse papel para ela e ela assume. E aí ela tem que saber. E a organização é a palavrinha-chave. Se a criança tiver autonomia, independência, ela vai ser uma criança muito mais alegre, muito mais feliz. E, com certeza, no futuro de trabalho, numa empresa, ela vai saber dar a opinião dela, vai saber onde ela tem que estar, se vai ter proatividade. Então, a gente tem aí, vem de uma geração que não tá mais pensando e raciocinando, né? Porque tá tudo muito dado. Então, a gente precisa ensinar a importância da organização na infância. Então, eu fui organizar a brinquedoteca porque eu entendi. Como é que eu organizo a brinquedoteca? A brinquedoteca tem uma lógica, o porquê os brinquedos ficam dessa forma. Pra criança estimular ela a pegar. Porque se fica aquele acúmulo de... Como é que ela brinca? Isso. Ela não sabe nem escolher. Não tem brinquedo. A gente fez recentemente uma entrevista com uma neuropsicopedagoga e ela lida somente com crianças autistas. E para mim, é a Silvia. Eu assisti esse podcast. E aí, o ponto que me fez lembrar aí é que se cada uma das profissionais que assiste a gente conseguir ter um dia
de experiência com uma criança autista, ela consegue ajudar as outras crianças que ela cuida no sentido da previsibilidade. Sim. Porque uma criança com autismo, ela precisa De necessariamente que siga a organização que foi colocada e que tudo seja previsível. E digo mais, a gente na organização, a gente tem inclusive especialistas em organização para autistas. Eu tenho depois uma especialista que eu até posso indicar para vocês. Perfeito. E assim, o autista, ele tem algumas coisas que a gente precisa também estimular. Tem um caso, por exemplo, de crianças que elas têm ali o ponto de foco delas do dinossauro. E eu não posso trocar o dinossauro de lugar. Então, até quando eu chego numa casa e identifico que a criança tem autismo, TDAH, eu tenho que ir devagar também, porque talvez não seja aquela forma. Isso. Então, por isso que a organização ela é tão personalizada e tão pontual naquilo que a gente precisa. Perfeito. Porque eu conhecendo você, eu sei, olha, assim vai funcionar. E a gente também vai na tentativa e erro, gente. A gente não é perfeito. Então, vamos aplicar isso aqui? Legal, funcionou. Então, continua. Então, isso é muito importante. E envolver as crianças para que elas também contribuam da forma como elas gostariam que aqueles brinquedos fossem organizados. Exatamente. Porque quando a gente entende a forma, e se faz sentido para a gente em termos de logística da organização mesmo, por que não organizar da forma como foi sugerida pelo outro? Que é muito mais fácil do outro manter. Falando em organização de brinquedos, eu fico muito com as crianças, porque ali é o espaço delas. Eu sou especialista em método Montessori, gosto muito de estudar sobre isso, e eu sempre sento. Eu tenho uma bonequinha que chama Calinquinha, que ela vai comigo nessas organizações infantis. Porque ali eu tô organizando não o espaço do pai, do filho. E é incrível como a criança às vezes tem mais consciência que os pais. Muitos pais dão brinquedos com as crianças com o intuito de recuperar o tempo, de suprir o tempo. A gente sabe disso, é um fato que acontece muito. Então a criança às vezes tem brinquedos em excesso. E quando a tia Kalinka tá lá brincando com ela, e eu faço da separação, da organização uma brincadeira, eu pergunto, e esse aqui? Ai, tia, esse eu não brinco. E na hora que eu vou descartar esse brinquedo ou doar, o pai, não, esse brinquedo eu paguei caro. Então, olha os valores que nós estamos impondo. Então, como é que a babá fica numa situação dessa? Isso. Entendeu? Ela precisa saber lidar, saber fazer. E aí, na escolha dos brinquedos, muitas vezes a babá conhece muito mais o gosto da criança do que os próprios pais. Sim. Então, tudo isso tem a ver. Olha, ele gosta mais da cor tal, então vamos comprar cestinhos da cor tal para ajudar ele a organização. Perfeito. Olha quantos pontinhos específicos casam, né? E o que você falou, né? Porque por que as pessoas ainda torcem o nariz, né? Como a gente fala, para a organização? Porque às vezes foi ensinado a elas e elas aprenderam de uma forma que é tudo muito ruim. Para mim, virginiana e TDAH, então imagina. Para mim é ótimo, porque assim, não é que eu goste, é que é a forma que eu consigo me encontrar. E olha lá, ainda que eu ainda dou umas perdidas. Só que tem pessoas que para ela, se ela de repente vir realmente o benefício que é da organização, aí ela vai começar a entender. Olha, a gente consegue achar a chuteira muito mais rápido. Olha, se você planejar a sua semana, eu vejo que você fala muito no Instagram, né, sobre agenda, sobre tudo. Organizou, nossa, quando você vê, você fala, nossa, eu não tenho mais nada pra fazer, que estranho. Não, porque e às o vezes alívio, na sua cabeça tá lá exatamente. ainda aquilo que você precisa colocar. Vai né? muito mais rápido, né? Kalinka, quando a gente fala para as profissionais, então a gente está falando delas com as crianças. Elas com elas mesmas, na residência delas, como elas conseguem detectar aí que elas realmente precisam de uma ajuda, porque é mais difícil a gente detectar que a gente precisa de ajuda, mas como elas conseguem começar a se organizar na própria onde, né? vida. Por onde elas começam? Qual que é a chave aí do sucesso para elas? Essa é a pergunta que mais chove no meu... Por onde eu começo a me organizar, o que eu faço, tal. Volto a falar do autoconhecimento, porque a primeira coisa que você precisa saber é se entender. Olha, eu gosto de caneta. Eu amo me planejar no papel. Mas eu vivo no mundo digital, então eu tenho um perfil meio misto. Tem gente que só se organiza com celular, tem gente. Então, a profissional, quando ela identifica qual a forma que ela organiza, ela tem que saber que a gente antigamente fazia, né? A minha vida pessoal e minha vida profissional. Como ela tá trabalhando dentro de uma casa de uma outra pessoa, fica até estranho a gente falar que ela tá indo pra uma empresa, que antigamente a gente ia pra empresa, batia o cartão, tô no trabalho. Saía do trabalho e hoje em dia não. Quem empreende, quem tá na casa de clientes, eu prestei trabalhos na casa de muitas pessoas, como é que eu sei separar até que ponto eu vou? Então, assim, a organização começa com esse entendimento. E eu não vou dividir, porque se eu estiver doente, eu não vou conseguir trabalhar. Isso. Então, eu não vou conseguir fazer uma divisão, agora eu tô trabalhando, agora eu tô no negócio. Então, o que é isso? A gente tem que ter
um olhar maior para nossa vida. E aí eu uso ferramentas como a Roda da Vida, né? Que é uma ferramenta muito legal, porque lá pelo menos a gente tem algumas áreas. As pessoas dividiam a vida só em profissional e pessoal. E a gente tem a qualidade de vida, os relacionamentos. Isso. Então, nesses 4 quadrantes hoje que a Roda da Vida nos traz, você começa a perceber, olha, no profissional, onde eu devo trabalhar? E quando você faz essa análise, você começa a conhecer. Então, eu sei que quando eu tô lá com a criança, eu tô me divertindo também. Porque eu amo sentar e brincar. Então, se eu gosto de brincar, é um trabalho divertido. Eu gosto de dobrar coisas, organizar as coisas. Tem gente que acha que eu sou louca, mas eu gosto disso. Para profissional, para babá, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai entender onde ela vai estar aplicando para poder fazer. A organização começa com o tempo dela, de novo, depois com o espaço físico. Então, qual que é o meu tempo? De tal ou tal horário eu estou trabalhando. Quando eu chego em casa, minha casa tem que estar funcionando muito bem, porque eu vou estar na outra casa do meu cliente. Então, se eu tenho filhos também, e seu tempo de qualidade com seu filho, como é que tá? Qual é o horário? Exatamente. Qual é o tempo que você tem? Porque você às vezes passa muito tempo trabalhando com uma criança e chega em casa e já não quer mais brincar. Às vezes tem um filho pequeno, tudo isso. Então você também tem que saber conciliar. Aí tem a profissional que reclama porque tem que fazer supermercado todo dia porque falta coisa em casa. Então, se organizar para fazer uma lista mais completa. Com certeza. E que essa compra seja feita uma vez por semana. A compra diária, quando eu falo muito sobre residencial também, né? Que foi a minha área de aplicação durante anos. A organização da despensa, a organização da geladeira, a organização traz esse conceito para que a casa dela funcione. Se eu aplico, por exemplo, um menu semanal, eu consigo comprar as coisas e já deixar em casa pronto, né? Eu tenho que primeiro organizar a logística da minha casa, os processos da minha casa, para eu ir para o trabalho tranquila, sabendo que minha casa está funcionando. Perfeito. A babá pode fazer isso. E muito que ela aplica no trabalho, ela vai aplicar na casa dela. Isso. Né? Ela sabe ali o que a família dela come, já compra, quem é que vai comprar. Hoje a gente tem as facilidades de comprar pela internet, às vezes não precisa ir no mercado. Se o filho dela tem autonomia e independência para fazer as coisas, muitas vezes. Certo. Então a gente está vendo aí 2 vertentes. Ela vai estar ensinando a criança que ela cuida e também ensinando ali a casa dela a funcionar sem ela estar presente, Mas né? é primordial que ela tenha isso consigo para que ela seja mais eficiente na casa onde ela trabalha. Com certeza. Porque quando ela vai para lá, é o que a gente falou assim, se eu vou para um trabalho e o meu filho fica doente, o que acontece? Eu começo a não pensar bem, eu começo a não fazer as coisas direito. Então, o importante é que ela saiba que está acontecendo algo ali e ela consiga entender, olha, tá funcionando, tá direitinho. Então, para ela não ficar pensando na casa na hora que ela tá no trabalho. Então, isso é muito importante. Você acredita que tenha, por exemplo, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, não sei o nome dos métodos em si, mas hoje eu uso colocar tudo primeiro, antes de você fazer uma agenda, colocar tudo primeiro ali dentro, né? Então, da sua saúde, das áreas, né? Que a Bia até fala das caixinhas. Então, tudo que você tem para tirar tudo da tua mente primeiro. Então, tudo. Perfeito. E depois organizar por sessões. Então, Sim. o que você vai depois colocar na semana, né? Então, você pega o seu domingo e faz isso. Porque senão a pessoa também fala, mas peraí, eu sei que eu tenho que fazer tudo isso, mas como eu coloco isso? Então, ou um papel ou um digital. Hoje isso, existem né? várias metodologias. Eu adoro estudar as metodologias. Então, cada hora tem uma. Mas é aquilo que a gente falou. Às vezes, a metodologia, essa não funciona para você. Então, eu estudo todas e sempre aplico no cliente. Assim, a coisa mais fácil que você precisa para se organizar, um papel e uma caneta. Simples. A famosa listinha de tarefa que você coloca o boletimzinho das coisas para fazer, já libera a sua cabeça para resolver os problemas. As pessoas tendem a guardar as tarefas muito na cabeça. Isso. E nossa cabeça não foi feita para resolução, foi feita para ter ideias, para negócio, não para ficar guardando esse material, porque a gente tem um limite. Sim. É que nem a nuvem que a gente coloca os arquivos, nossa cabeça também tem um limite, Sim. que é a hora que dá o burnout, que você não consegue mais raciocinar. Então, você tendo uma folhinha de papel e ali escrevendo, aí se você é do aplicativo, você faz ali num bloquinho de notas, e isso é o que hoje eu ajudo nas minhas mentorias. Qual ferramenta você acha que é melhor para você fazer? Anotar seus compromissos e suas tarefas. Que é uma coisa que eu separo também bastante. Sim. Compromisso, tudo que tem data e hora marcada. Tarefa é o que eu preciso fazer, mas não tem data e hora marcada. Você vai colocando Você vai no colocar meio dos depois. compromissos. Você vai aí. lá, você olha, essa aqui, agora surgiu um tempinho, eu tô aqui no meu computador. Deixa eu ver quais tarefas eu tenho para fazer no Isso. computador. Isso otimiza o tempo. Isso facilita a vida. E os compromissos, muitas vezes, eu não posso desmarcar, porque eu tenho horário ali, né? Eu vou ao médico. Se eu não estiver no médico, o compromisso não acontece. Perfeito. Então, quando a gente consegue dividir compromissos de tarefa, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, no dia a dia, eu tenho os compromissos da minha casa e tenho os compromissos de repente, com a criança que eu tô cuidando. Ali eu tenho data e horário, eu tenho que seguir aquilo. E o que eu vou fazer com eles? De repente, a lição de casa. Qual é o horário melhor para fazer? Qual é o horário que a criança se dispõe a Mais fazer, que dá mais desperta. fácil? Exatamente. Isso é observação, isso é você entender, esse é o conceito. Então, ela ali, ela também tá observando para ver.
E ela também entender qual é o seu horário. Às vezes, ela chega na casa, não é o horário mais de ativa e a criança tá naquela ativação. Como é que ela vai lidar com isso? Vamos tentar fazer as atividades em meio termo, porque eu também não posso deixar a criança de lado. Então, quando você conhece muito bem você e você consegue dividir essas tarefas, fica muito mais fácil de você entender por que caminho seguir. E é o nosso maior poder, escolhas. Perfeito. A gente pode escolher. Pode escolher. E é bom também a gente tirar um pouco, né? Porque quando a gente fala de produtividade, a gente também tem pessoas que confundem, né? Que achar que é produtivo porque faz muita coisa, né? Que acumula muita tarefa. Ocupado demais. Você sempre tá falando com a pessoa, falando, tô correndo. E você fala muito disso também, de produtividade, essa necessidade da pessoa também tirar tarefas que às vezes não tá naquele caminho que a Bia sempre fala, né? A babá tá indo para um caminho, tem um propósito, tem coisas que já não condiz mais com o propósito que ela quer chegar, né? Onde ela quer chegar. Então, tarefas que às vezes não eram pra estar ali, né? Isso é muito importante. Eu, como trabalhei muito tempo em casas, né? Tinham as empregadas, tinham as babás e as divisões das tarefas. Muitas vezes a babá acaba fazendo tarefa que não é dela. Então, até que ponto ela pode fazer, ela deve, é uma exceção, ela pode fazer. Então, isso a gente poder lidar com tudo isso. Quando a gente fala, as pessoas vivem falando que querem estar na correria, porque se você fala que você tá tranquila, as pessoas falam, nossa, ela não faz nada. É muito isso, né? Todo dia, assim, quando tá bem, tô numa correria, porque isso mostra que você é ativo, que você trabalha. E isso é uma vertente que a gente tá correndo contra. Porque hoje as pessoas precisam estar mais tranquilas, muito mais amenas, né? Pra poder resolver as coisas mesmo. Ocupado é diferente de produtivo. Quando eu tô ocupado, eu tô com tarefas que às vezes não vão me levar pra lugar nenhum. É aquele monte. Que é a hora de eu parar. Olha, tô me sentindo ocupado, deixa eu ver se essas tarefas realmente... Porque às vezes você vai fazendo, só por causa do dia a dia. E não para pra pensar, ai, isso aqui já não faz mais sentido, deixa eu tirar essa tarefa. E o produtivo, ele faz mais coisas em menos tempo, usando menos recursos. E para eu ser produtivo, eu preciso de planejamento. Isso. E quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem, eu não vou perder tempo me planejando. Eu não vou me planejar. É uma frase muito comum. Eu falo, não, gente, o planejamento, ele faz com que você não perca tempo. Isso. Que você seja muito... A refação de tarefas é muito comum. Ai, já fiz isso. Aí vai lá e faz de novo, porque não deu certo. Você planejou pra fazer? Não, fui só fazendo. Por isso que não deu certo. Não tava no momento certo pra fazer, não tava com a vontade suficiente. Às vezes só parou. Agora eu não tô disposta a tirar todos os brinquedos e fazer. Não, agora não é agora. Não é a hora. E quando for fazer, vai fazer muito mais eficiente. Mais divertido. Liga uma música, brincar com a criança. Eu gosto de fazer jogos, né? Vamos ver quem coloca em tal cestinho mais rápido. Pra ser uma coisa que seja divertida. A criança não pode lembrar que organizar o quarto é o castigo, é chato. Ela tem que lembrar que faz parte do dia a dia dela como pessoa organizar o quarto. Assim como ela escova o dente, assim como ela toma banho. A gente não vai ensinando isso para elas. A organização também tem que fazer parte desse ensinamento. E muitas vezes quem vai fazer isso é a babá. Porque o pai não tá ali o tempo inteiro com ele. É importantíssimo que ela saiba fazer na própria casa. E quando você, no início, antes da gente começar aqui nossa conversa, você falou um pouco do seu livro da importância do estudar todos os dias, a importância de não parar. Sim. E a gente vem martelando isso muito para as profissionais, porque o nosso tema na empresa é como se tornar uma babá de sucesso. Sim. E a babá de sucesso, o primeiro ponto que eu coloco é estude todos os dias. E como que você lida com essa relação do organizar-se para estudar? Então, isso também vem como assim, quando eu começo a estudar o tempo, o que é prioridade para você, né? Porque às vezes a gente fala assim, não vou estudar porque eu não tô sem tempo. Quando isso se torna importante, se torna prioritário, você encontra um tempo para isso. Posso falar um segredo, acho que ninguém sabe disso, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas. Né? Nossa, tem. E aí alguns conseguem fazer mais, outros menos. E o porquê disso, quando eu falo da organização, é porque ela nos ajuda a saber o que é prioridade, eu vou focar naquilo. Ninguém dá conta de tudo, isso é fato. Quem fala que dá, não dá. Ele simplesmente sabe escolher onde ele vai dar conta naquele dia, onde ele vai administrar melhor, o que ele vai deixar de fazer para fazer alguma coisa. Isso é real, é o ser humano. A gente não é super-heroínas, né, que vão conseguir fazer tudo. O meu primeiro livro, eu falo sobre ferramentas de organização, que é o planner, a agenda, de repente o aplicativo do celular. Hoje a gente tem vários, né? Notion, Trello, tudo isso, Evernote, ó. Esse aqui é o primeiro livro, que eu sou uma das coautoras, e no meu capítulo eu falo sobre isso, ferramentas de organização. Perfeito. Porque isso é muito importante para você escolher. Nesse segundo, eu falo sobre você nunca para de estudar, que é o Organize-se. E por que a gente fala? Porque as pessoas pensam, hoje eu sou colunista da revista Papelaria. Eu amo papéis coloridos, coisinhas, tal. Isso me estimula a estudar.
O meu estudo hoje mais funciona na escrita e tal. Então, às vezes, a babá precisa encontrar a forma dela estudar. Se ela tem um perfil mais auditivo, ouvir, né, podcasts para poder aprender. Se ela tem um perfil mais visual, ela quer assistir mesmo. Se ela é sinestésico, ela tem que aprender a escrever. O perfil dela vai fazer com que ela estude melhor. E nesse livro eu trago ferramentas, tipo mapas mentais, que facilita você a entender. Até para a rotina da criança, ela pode criar ali um mapa mental de qual horário tal, as tabelinhas, se ela usa color code, né? Eu uso muito na organização de brinquedos. A caixinha vermelha dos carrinhos. Então, a criança já sabe por quê, porque ela ainda não sabe ler e escrever. Aí cola um adesivo no formato de carrinho para ela entender, já que ela não sabe ler e escrever. Perfeito. São pequenos. Muito bom, muito boa Até dica. Pra quem, né, a gente tá aqui, claro, a gente tá entrevistando, é bom falar sempre, né, Bia? A gente tá entrevistando aqui a Kalinka Carvalho, mas a gente tá aqui falando, claro, que ela tem os produtos dela, que são os livros, que são os materiais, mas aqui você já tem muitas dicas da profissional para você fazer babá, né? Lá na casa daquela família. Porque às vezes a pessoa, né, Bia, vem aqui e fala assim, mas eu preciso pagar para isso, pagar para aquilo. Não. Aqui a gente já tá trazendo conteúdo gratuito para vocês e de qualidade para vocês colocarem em prática. E claro, se você se identificar com cada um dos entrevistados que a gente traz, e aí você vai lá e adquire para você crescer ainda mais, né? Porque a gente nunca para de estudar. Isso que é o mais importante. Eu acho que esse tema do livro traz isso. Que a gente, mesmo quando profissional de sucesso, as coisas mudam. Então, mesmo que você atingiu o seu sucesso, você vai tendo coisas novas entrando. A gente tá aí com a inteligência artificial, a gente tá aí com tantas coisas novas. Você tá estudando um pouquinho a respeito? Não, isso aí não é para mim. Vai ser. É futuro. São tendências no mercado. Então, quando a profissional tá procurando sucesso, ela tem que procurar o que é tendência. Perfeito. Então, assim, eu comecei há 15 anos como personal organizer. A profissão nem era conhecida. Não tinha produto organizador no mercado, gente. Eu fazia de caixinha, encapava. Naquela época eu era o auge porque eu fazia os organizadores. Hoje a gente tem um mercado enorme de organizadores. Eu conheci mais de várias fábricas pelo Brasil inteiro de produtos organizadores, porque eu tô sempre me aperfeiçoando. Eu sei como ele é feito, como ele é criado, como é feito o molde. Isso me dá, como uma profissional, gabarito e bagagem para falar sobre o produto. Olha, escolhe esse porque esse é bom, a empresa se preocupa com o meio ambiente. Então, a profissional também que está na casa do cliente, não é porque ela está na casa do cliente que ela tem que estar só submersa lá. Ela tem que procurar as tendências do mercado. Perfeito. Pensando na alimentação da criança, quais os produtos são inovadores, os orgânicos, tudo que faz diferença que ela pode agregar na casa. O que vem sendo lançado todo dia no mundo materno, a gente lança, os brinquedos de desenvolvimento infantil, que a gente já até entrevistou aqui, as novidades na introdução alimentar, enfim. As mudanças também, porque às vezes tem uma época que você tá podendo fazer assim, na outra época, na época da minha mãe e do meu pai fazia assim, agora não, agora é assim, agora pode, mesmo agora que ela não não pode. aplique ali, só dela ter esse conhecimento que vai agregar para a família um conhecimento diferenciado, já faz com que ela se torne uma profissional diferenciada. Então é importante que na parte da carreira ela dedique um tempo ao estudo. Certo. Às vezes, né, indo para casa, ela pode ouvir um som, ela pode ler um livro, né? Eu, por exemplo, não posso ler e em movimento. Mas eu sempre tenho um espaço reservado para o tempo de estudos. Se você não tem muito, reserva ali pouquinhos, mas que você não pare de estudar. Ótimo. E aí você procure ali as mentoras, as pessoas que são legais para fazer. Tava vendo os conteúdos de vocês, são incríveis, né? Então, se de repente eu tivesse adquirido esses conteúdos, soubesse mais lá atrás, eu poderia agregar muito, né? Eu, como baby planner e organizer, organizar ali o cantinho da criança, eu separo, né, todos os itens, aquilo ali para babá ajuda muito, mas ela precisa saber manter aquilo. E aí, ali descobre que vai facilitar na troca do bebê, quando a mãe chegar em casa, quando ela for fazer a troca, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Então, lembrando aqui, a gente está no momento final do nosso encontro, infelizmente. Mas lembrando aqui que a organização, quando a gente fala organização que não é chato, ela vai otimizar muito do seu tempo no dia a dia, então as 24 horas vão sobrar. Como a gente acha hoje que falta, as 24 horas vão sobrar. Então usa a organização como uma ferramenta muito positiva para o seu desempenho. Com certeza. E para ainda aí nesse caminho que a gente fala tanto do profissional de sucesso. Kalinka, deixa todos os seus contatos para elas, por favor, porque eu tenho certeza que vai chover aí de mensagem para você. Porque as pessoas perguntam assim, como é que você consegue dar conta de tudo, né? Eu tô em todas as redes sociais, vocês imaginarem, LinkedIn, TikTok, Instagram, tem um canal no YouTube, tem um podcast também. Procurou Kalinka Carvalho, vocês vão encontrar meu conteúdo. Eu tenho conteúdo desde 2014, aí mais de 10 anos de conteúdo na internet, então tem muito conteúdo gratuito. E lembrando que é com K, né? Kalinka com K. 2 Ks. Isso, no começo e no fim.
Então tem conteúdo, muito conteúdo espalhado pela internet, sempre com Kalinka Carvalho. Tô sempre dando aulas, fazendo esse material e conteúdo e mostrando, porque o meu objetivo é mostrar que a organização pode ser divertido. De uma forma mais alegre, mais tranquila e assim, sem estresse nem nada. A organização vai te ajudar a ter uma vida mais organizada e feliz. E nas redes sociais eu uso a hashtag Kalinka Organiza Minha Vida, né? Ai, que legal. Então assim, tá com dificuldade, manda lá uma mensagem, chama que eu vou lá te ajudar. Ela Como vem é que com a você vai direcionar? Calinquinha. Vem com a Calinquinha. Eu quase trouxe ela, mas é porque ela tava com a minha pequenininha, eu ia tirar a bonequinha dela, né? Senão eu trazia. Kalinka, muito obrigada pela participação. Queria agradecer muito. Eu sei que esse tema realmente um dos temas mais importantes que a gente foca aí para as profissionais, para que elas realmente sejam diferenciadas no mercado de trabalho. Dé, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Obrigada. Lembrando que vocês também encontram todo o conteúdo no nosso canal do Instagram, Bia Greco Baby Care. E também, se quiserem se divertir um pouquinho, podem ir para o TikTok, que lá a gente tem um pouco mais de diversão. Beijo para todos vocês. Kalinka, muito obrigada. Obrigada, gente. Espero vocês no próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.